Então, gente, hoje nós vamos estudar o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Nós vamos ficar com o item 5, o óbolo da viúva. Então, eu vou ler para vocês esse item para depois nós fazermos as reflexões. E estando Jesus assentado defronte de onde era o gasofilácio, observava ele de que modo deitava o povo ali o dinheiro, e muitos que eram ricos deitavam com mão larga. E tendo chegado uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas, que importavam R$ 1, e convocando seus discípulos, lhes disse: na verdade vos digo, que mais deitou esta pobre viúva do que todos os outros que deitaram no gasofilácio, porque todos os outros deitaram do que tinham, na sua abundância. Porém, esta deitou da sua mesma indigência tudo o que tinha e tudo o que lhe restava para seu sustento. Marcos, capítulo 12, versículo 41 a 44, e Lucas, capítulo 21, versículo 1 a 4. Então, muito bem. A mensagem que o Evangelho nos traz é uma mensagem maravilhosa sobre a pureza, a essência da caridade, né? Jesus, ele buscava sempre passar os seus ensinamentos, seja por parábolas, por narrativas em que ele incutia os valores morais, sejam pelas situações que eles se defrontavam junto com os discípulos. Então, nessa situação, Jesus não deixou por menos, né? Porque o templo para o povo de Israel era um lugar sagrado. É ali que eles reverenciavam Deus, eles se conectavam com Deus. E o que era o gasofilácio? O gasofilácio era uma caixa de madeira com um buraco no meio, e ali todos que entravam no templo e queriam fazer as suas oferendas depositavam uma soma de dinheiro ali naquele lugar, que ficava bem à direita do templo. E o óbolo, né? O óbolo eram as pequenas somas. Quando o título da lição nos fala do óbolo da viúva, é uma pequena, uma ínfima contribuição que, às vezes, os pobres, os miseráveis deixavam ali. E Jesus, então, observando o comportamento das pessoas e sabendo o que se passava no fórum íntimo de cada um, porque Jesus tinha esse preparo, né? Ele tinha essa, vamos dizer, esse dom, esse poder, pela própria pureza e sabedoria da sua alma, de saber o que se passava no nosso sentimento, no nosso mundo interior. Então, ele viu que muitos ricos, muitas pessoas abastadas, depositavam ali largas somas. Mas, muitas vezes, essa ação ela não era acompanhada de um sentimento verdadeiro de caridade, de um sentimento de verdadeiro de ligação com Deus, de cumprimento de um dever divino. Era mais vaidade, orgulho, até interesse, segundo os interesses com os próprios coordenadores lá do templo, né, os sumos sacerdotes. E a viúva não, aquela viúva pobre, miserável, ali ela depositou o que fazia parte do seu sustento, né? Ela depositou uma parte daquela soma pequena, mas que para ela fazia diferença na sua vida. E isso por fé em Deus, pelo sentimento de cumprimento de um dever divino. E aí que vem todo o ensinamento de Jesus. Porque nós, muitas vezes, nós somos muito impressionáveis por aquilo que nos tocam os sentidos, pelos fatos, na maioria das vezes, pelos fatos exteriores. Então, aquele que doa mais, que faz grandes obras, nós achamos que é uma pessoa maravilhosa, caridosa, iluminada.
e muitas vezes as aparências enganam, porque a gente não sabe como é a vida daquela pessoa, o que vai no pensamento daquela pessoa. Mas nós valorizamos e muito. E, às vezes, aqueles que são mais humildes, que até têm vergonha até de contribuir, mas querem participar, às vezes passam totalmente ignorados pela aprovação da sociedade. Mas é Deus que julga com justiça, com sabedoria, e sabe das nossas ações o sentimento que nós imprimimos, não é verdade? Então, no nosso comportamento, há inúmeros equívocos do que seja a verdadeira caridade. Há aqueles que falam que vou esperar me aposentar para ajudar as pessoas, porque agora eu não tenho tempo, estou muito atribulado, e depois eu vou me dedicar de verdade, né? Há aqueles que querem ganhar, querem ter uma grande soma para fazer uma grande obra, para ajudar as pessoas. E, na verdade, muitas vezes, o que há, às vezes, é um interesse por trás, porque quando o dinheiro chega, ou quando a oportunidade chega, nós vamos fazer outras coisas, que atendem os nossos interesses particulares, né, individuais, e não um trabalho em prol da humanidade do nosso próximo. E tudo isso, o Evangelho nos diz que isso aí não está muito longe, né? Só a doação, ela é louvável, é um primeiro passo, mas ainda se distancia da verdadeira caridade. Porque a viúva, né, o que ela representa? Ela representa o desprendimento dos bens terrenos. A verdadeira caridade, ela implica no esquecimento de nós mesmos, em prol do interesse do próximo. É o prazer em servir, é o nosso sentimento de compaixão, em não sensibilizar com a situação do outro. Não para sentir pena, mas para ajudar, para ver o que é possível fazer para mudar aquela situação. E é esse comportamento que nos faz mais fortes do que nós somos, porque nos afasta das ilusões da matéria e nos religa realmente a Deus. Esse é que é o mais importante e que a viúva vem simbolizar. É essa humildade, porque às vezes há pessoas que até têm boa vontade, são bem intencionadas, mas elas querem louvores pela prática do que estão fazendo. Elas se imbuem de uma vaidade, de um sentimento de superioridade moral que estão longe ainda de possuir, porque partiram para a ação, mas não trabalharam as imperfeições, né? As nossas imperfeições. E o que Jesus nos alerta, o Evangelho nos foi trazido pela doutrina espírita, sob a ótica do Espiritismo, como um alerta maravilhoso para as nossas almas, para que a gente não se engane, não se iluda com o pouco de conhecimento que temos, com o bem que nós já fazemos, entendendo ainda a nossa condição de aprendizes da espiritualidade maior, e que a gente tem que desenvolver o amor, a doçura de lidar com o próximo, a tolerância com as imperfeições do outro, até no próprio exercício da caridade. Porque nós sempre vamos nos deparar com diferenças nesse caminhar. E às vezes as pessoas ficam chateadas, se melindram, largam o objetivo, o propósito de vida, porque não se sentiram, de uma certa forma, respeitadas, não se sentiram valorizadas. E aí vale a pena lembrar aquela passagem do livro de Paulo Estevão, que é um ensinamento maravilhoso que a gente pode gravar na nossa alma eternamente. Porque Paulo de Tarso, quando ele se converteu, ele tinha uma determinação no seu espírito, uma vontade ferrenha, que ele se entregava de corpo e alma àquele objetivo cristão. Mas Tiago, que não cometeu os equívocos que Paulo cometeu, Tiago ainda achava que eles tinham que continuar com aqueles rituais, com algumas práticas ainda do farisaísmo, daqueles rituais antigos que eles praticavam, para que eles
para que o próprio farisaísmo não destruísse a casa do caminho que eles construíram, não destruísse a obra deles. Então, eles viviam nessas divergências, porque Paulo já não aceitava mais a circuncisão, nenhuma prática exterior, como uma significação de purificação da alma, né? E Tiago não, ele achava que poderiam continuar e seguir em frente. Então foi aí que Pedro, aconselhando Paulo, falou que muitas vezes nesse caminhar nós encontramos essas diferenças, temos que aceitar algumas coisas que não são bem certas sobre a nossa ótica, mas para que a obra não se perca, para que tudo aquilo que foi já construído não seja prejudicado, porque o importante não é a nossa personalidade, o importante é aonde nós estamos chegando com todo esse conjunto do trabalho que estamos realizando, porque há muitos necessitados, há muitos aqueles que são os beneficiários das nossas ações. Então, aí vem um ensinamento para nós de paciência, de tolerância, de humildade, e um convite para que a gente possa vencer a nós mesmos, as nossas próprias imperfeições, porque o nosso orgulho ainda é grande, o nosso egoísmo ainda se reflete em nós, isso é uma reflexão que nós temos que fazer, né? Cada um dentro do seu histórico de vida. Mas nós temos que pensar essa viúva como esse símbolo de desprendimento, de entrega. Quantos de nós seriam capazes de doar o que nós temos de necessário, né? De doar, de entregar aquilo que para nós faria muita falta? Por aí a gente já vê o grau do nosso desprendimento. E Jesus, não é que Jesus queira que todo mundo doe o que tem, todo mundo vai ser pobre e miserável. Não é essa a proposta. Porque senão nós viríamos um mundo desorganizado, não haveria nem o progresso material, e muitas vezes as riquezas estão nas mãos certas para conduzir o progresso do nosso planeta, do nosso país, né? Muitos não saberiam, se perderiam muito mais. Mas é um convite para que a gente reflita nesse nosso caminhar. Por que há pessoas que são boas e fazem coisas ruins? Será que a gente sempre acerta? Será que sempre a gente faz coisas boas? A gente pensa coisas boas? Eu acho que não. Muitas vezes a gente não consegue manter essa constância na nossa alma, porque vem as dificuldades da vida e nós nos fragilizamos. E isso acontece devido às nossas imperfeições, que a gente traz ainda na nossa alma. Então, há pessoas que têm dons maravilhosos na inteligência, com as palavras, nas habilidades manuais, na serenidade de saber escutar, de saber acalmar, no idealismo de construir algo bom para a sociedade. Quando chega o momento, parece que se perdem, né? Se perdem nesse meandro, nesse caminhar. Sejam os políticos, os cientistas, os educadores, os trabalhadores da caridade. Porque realmente nós ainda, o nosso ego é grande e essas imperfeições, o nosso orgulho, às vezes ele machuca a gente e grita mais alto. Porque quando nós estamos distanciados de tudo isso, nós não somos tão afetados e a gente segue com mais força. Então, o convite que o Evangelho nos traz é para que a gente internalize essa viúva pobre e humilde, porque cada ação nossa não importa, não precisa ser grandioso, desde que venha acompanhado do amor, de uma fé sincera, tem um valor enorme para Deus. Aquele que às vezes a gente acha que é muito melhor que nós, na verdade, está na verdade patinando. Então vamos deixar para que Deus nos julgue.
Eu sei que o meu tempo está terminando aqui, mas eu gostaria de ler até para vocês uma mensagem que está no livro Palavras de Vida Eterna. É uma psicografia do Chico Xavier e pelo Espírito de Emmanuel, né? E essa mensagem diz o seguinte, deixa eu só... Bom, eu vou tentar resumir, até por causa do tempo, né? O que a mensagem diz é o seguinte, que nós, às vezes, nos deparamos com uma pessoa doente em casa, é um vizinho, uma pessoa na rua, e a gente faz prece para os espíritos nos ajudarem. Os espíritos nos ajudem no trabalho, ajude a pessoa que está enferma. E os espíritos nos ajudam, os benfeitores espirituais trabalham ativamente para nos auxiliar. Mas Jesus nos diz que nós não podemos esquecer da nossa parte nesse trabalho, porque a situação que se apresenta no nosso lar, que se apresenta perto de nós, com o nosso amigo, o nosso vizinho, é um convite para que nós possamos exercitar a caridade e provar a nossa fé e a nossa capacidade de doação. Então, o trabalho ele é conjunto, é a nossa parte e a parte espiritual. É uma mensagem muito linda, convido a todos, está no item 12, é a mensagem de número 12 desse livro Palavras de Vida Eterna. Então, é essa mensagem, pessoal, que eu gostaria de trazer para vocês, e que a gente possa realmente ver a viúva como um símbolo da humildade, de fé em Deus e do amor ao próximo que Jesus tanto nos ensinou. Que Deus nos abençoe.